Tema dessa semana, eu falei vários temas e fizemos uma série enquanto estávamos em casa, falando sobre o que estávamos vivendo no dia a dia, como que está sendo esse dia. E o tema que eu quero falar com vocês hoje é como manter a fé em meio ao joio. Tá? Alguns lembram dessa parábola, a gente vai ler um pouco sobre essa parábola. E como a gente consegue manter a fé? Eu sei que muitos interpretam joio como sendo uma semente maligna, puramente uma contaminação maligna. A gente vai relembrar essa parábola para que a gente possa entender como manter a fé em meio a outras palavras, ok? Então, faça as suas anotações. Eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 13. E é interessante quando você consegue entender a sequência que Jesus faz sobre as parábolas, quando ele começa falando da parábola do semeador e entra na parábola do joio. Quando a gente lê ela separadamente, você tem uma compreensão, você pode falar sobre ela, ela tem muitos ensinos. Mas quando você junta ela com a parábola do joio, aí você fala, tem algo mais aí. Tem alguma coisa a mais que eu deveria estar atento. O que nós temos vivido hoje, propriamente dito, é uma enxurrada de opiniões, conceitos, palavras. Você entra na internet, você tem milhões de opiniões acerca de qualquer coisa. Tem gente oferecendo milagres na internet. O milagre da condição financeira está cheio. Você tem R$1, em tanto tempo você pode ganhar tanto. E não é de igreja não, tá? São gente oferecendo milagres de toda e qualquer forma. E gente oferecendo também milagre por meio da Bíblia. Por meio da Bíblia. Usando a Bíblia para oferecer milagres que de fato Deus não prometeu. Então nós temos um monte de situações e formas e palavras que têm sido semeadas, têm sido jogado aí. Tá? Agora, essa sementeira abundante, ela não vai acabar. Ela vai continuar. A questão é, como é que você tem recebido essa palavra de Deus e esse joio que está sendo semeado também em você? Todos nós recebemos semeadura de joio todos os dias. Você ouve muitas coisas, que muitas delas contradiz os ensinos, os princípios e valores que o Senhor Jesus Cristo deixou para nós, que Paulo também ensinou. Tá? Esses são os joios que são semeados em nós. Quando às vezes assistimos um filme, assistimos uma série, alguma coisa, tem muitos ensinos que são semeados em nós. Agora, como é que eu consigo botar isso para fora, separar isso? Essa é a dificuldade. Quando o apóstolo Paulo diz o seguinte, ele fala, ouvi de tudo, mas retei só o que é bom. Essa frase parece muito simples, mas como é que eu separo o bom do ruim? Como que eu separo o joio de trigo? Quais são os meus parâmetros? Qual é o nível de conhecimento, de revelação da palavra, para que eu consiga ver que isso é palavra de Deus e isso não é? Mesmo que essa pareça muito. Então, são essas coisas que eu quero que nós possamos ler a palavra e deixar que o Espírito Santo de Deus nos ajude a receber revelação e nos ajude a discernir essas coisas todas. Porque todos nós recebemos a semeadura do joio, o tempo todo, todos os dias. Vamos lá, Mateus capítulo 13, aqui nós temos a parábola do semeador. Eu vou apenas fazer uma leitura e chamar a sua atenção para duas coisas rápidas, que o nosso texto mesmo é a parábola do joio. Mas vamos lá, diz assim, no mesmo dia, tendo saído de casa, Jesus sentou-se à beira-mar, grandes multidões reuniram-se junto a ele, de modo que ele entrou num barco e sentou-se, e todo o povo estava em pé na praia. Então, tente imaginar, uma multidão na praia, Jesus num barco, dentro d'água, uma distância suficiente que ele pudesse falar e o povo ouvir. O povo de pé lá e ele aqui. Esse é o cenário. Porque às vezes a gente pensa na Bíblia de algo tão religioso que dá a impressão que Jesus estava num púlpito, o povo sentado,
E ele falando. Está na praia. Está na praia. O povo lá na praia, curtindo um solão, e Jesus lá com eles. Versículo 3. E falou-lhes muitas coisas por meio de parábolas. E a primeira aqui ele fala, o semeador saiu a semear. Enquanto semeava, uma parte das sementes caiu à beira do caminho, e as aves vieram e a comeram. Outra parte caiu em solo pedregoso, onde não havia muita terra, e logo brotou, pois a terra não era profunda. Saiu o sol, e a queimou, e como não tinha raiz, secou. Parte caiu entre espinhos, os quais sufocaram quando cresceram, mas outra parte caiu em terra boa, e deu fruto. Um grão produziu, outro 100, outro 60 e outro 30. Quem tem ouvidos, ouça. Versículo 10. Aproximando-se dele os discípulos, lhe perguntaram, por que fala as multidões por meio de parábolas? Jesus lhe respondeu, porque a vós é dado conhecer os mistérios do reino de Deus, mas não a eles. Pois ao que tem lhe será dado e terá grande quantidade, mas ao que não tem, até aquilo que tem lhe será tirado. Pois isso lhes falo por meio de parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem nem entende. E neles se cumpre a profecia de Isaías. Ouvindo, ouvireis e nunca entendereis, e vendo, vereis e jamais percebereis. Porque o coração deste povo se tornou insensível, e com os ouvidos ouviram de má vontade, e fecharam os olhos, para que não vejam, nem ouçam com os ouvidos, nem entendam com o coração, nem se convertam, e eu os cure. Pausa. Entendes isso? Ouvir de má vontade. Quando nós ouvimos a palavra de má vontade, quando nós não damos crédito a ela, de nada ela serve em nós. E ele fala, olha, vai morrer, não vai ficar. Eu só quero chamar a atenção para esse ponto, porque eu já disse várias vezes aqui, há anos que a gente está aqui, de pessoas que vinham para cá e falaram, querido, se você não quer ouvir a palavra, vai para casa. De nada adianta. Você tem que querer ouvir, você tem que querer conhecer, você tem que querer saber. E não só nessa parábola, nessa palavra, aliás, Jesus fala que acerca dessa questão de que não vai entender mesmo, não quer entender. Por isso que ele diz, somente será revelado a palavra aos que querem cumprir. Tem que querer cumprir. Senão são só palavras que caem à beira do caminho, que caem entre espinhos ou que caem sobre pedra. Quem sou eu nessa fala, nesse cenário? Ou você é terra boa, ou você é pedra, ou você é espinho, ou você é à beira do caminho. A gente escolhe. À medida que você se apresenta para que essa palavra seja semeada, você vai produzir de acordo com ela. E de acordo com esse texto, só tem uma forma da palavra produzir fruto em você, quando você se coloca como terra boa. Aí sim, essa semente que é a palavra vai produzir 100 por 1, 60 ou 30. Se não, é isso. Caiu à beira do caminho, vai ser roubado. Caiu entre espinhos, vai ser sufocado. Caiu sobre pedra, vai sucumbir. E aí a gente sempre volta para o mesmo ponto, que nada muda na minha vida, que Deus parece que não olha para mim. A questão é, ele falou assim, ouvir a palavra sem nenhum crédito, ou sem nenhuma vontade, ou do tipo que é só mais a palavra de domingo, como que eu já falo aqui para muitos, há muitos anos. Tem muitas pessoas que frequentam a igreja evangélica em muitos lugares, como se frequentava as missas. Ele está pouco se lixando para o sermão do padre, pelo que o padre fala, porque o padre pensa, ele só segue a religião dele. E tem milhares de pessoas que seguem a religião evangélica, mas não seguem a Cristo. Não conseguem dar ouvidas às palavras. Voltemos para o texto. 16. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Pois, em verdade vos digo que muitos profetas e justos desejaram ver o que vedes, e não viram, e ouvir o que ouvis, e não ouviram.
que Jesus está falando aqui para os discípulos? Ele deixou de falar para a multidão. Ele disse, a multidão eu falo por parábolas, porque elas não me entendem. Agora, a questão é, para os discípulos eu ensino. E fica a questão, eu sou multidão ou eu sou discípulo? Os discípulos se aproximam de Jesus e querem saber o que tu quer dizer com isso. Isso é interesse. Ah, tá bom, beleza. Foi dito. Mas, não entendi, não tem problema não. Essa é a diferença de ser multidão e ser discípulo. O discípulo quer aprender. Lembra que Jesus disse que cabe ao discípulo ser igual ao mestre? Para você alcançar essa condição, você precisa ter interesse, você tem que ir atrás, você tem que procurar saber. Porque o nosso propósito é sermos discípulos, não alguém da multidão. Tem um determinado momento que Jesus traz uma palavra dura, a multidão vai toda embora, e Jesus olha e fala, cadê o povo? Os discípulos falam assim, Pedro fala, foi todo mundo embora. Ele fala, e vocês não vão embora também não? Aí Pedro diz, não, só tu tem as palavras de vida eterna. Para onde a gente vai? Essa é a diferença de discípulo e de povo, de público, de plateia. Quando vem a correção, os discípulos ficam e a plateia vai embora. Vai. Os que seguem uma religião, vai embora. E eu estou falando de religião evangélica. Vão. E os discípulos ficam. Então, essa é a diferença. E o tempo de nós, queridos, nós estamos sendo provados nisso. Esse é o tempo de prova, de você provar quem você é em Cristo. E o interessante é que eu falei isso sobre esses assuntos que nós estamos vivendo esse ano, quase o ano passado inteiro. Tá? Você precisa ter revelação do que é o Senhor Jesus Cristo em você, não que Ele é para você, um meio para um fim, quem Ele é em você. Alguns talvez lembram dessa ministração. Porque quando Cristo é em você o que Ele precisa ser, nada afasta você do Senhor. Nada. Nada mesmo, nem o prédio. Uma vez não tendo prédio para dizer que eu vou à igreja, mas você consegue ser igreja de Cristo e corpo de Cristo em todo e qualquer lugar que você esteja. Esse é o propósito de Deus nas nossas vidas, nos tornarmos filhos obedientes, que seja filho, quer esteja longe, quer esteja perto, continua sendo filho. Essa é uma coisa importante para nós. 18. Compreendei, pois, a parábola do semeador, ele fala, vocês compreendem? A todo que ouve a palavra do reino e não entende, vem o maligno e tira o que lhe foi semeado no coração. Esse é o que foi semeado à beira do caminho. Todo aquele que ouve a palavra e não entende, ela é roubada. 20. E o que foi semeado no solo pedregoso ou sobre a pedra, esse é o que ouve a palavra e a recebe imediatamente, com alegria, com empolgação, sapateia, dá glória a Deus, mas não tem raiz em si mesmo e dura pouco. Ditado antigo, fogo de palha. Quando vem a tribulação e a perseguição por causa da palavra, logo tropeça e logo deixa. Essa é a diferença. E ao que foi semeado entre os espinhos, esse é o que ouve a palavra. Mas as preocupações do mundo e a sedução da riqueza sufocaram a palavra. E ela não produz fruto. As preocupações, Jesus diz, não estejais preocupados com coisa alguma. Versículo 23, mas o que foi semeado aí em terra boa, esse é o que ouve a palavra e a entende, e dá fruto. E um produz 100, e um outro produz 60, e um outro produz 30. Essa é a abundância da multiplicação de Deus na palavra em nós. Multiplica e reproduz o quê? Tudo aquilo que Deus quer de nós, de amor, benignidade, mansidão, domínio próprio, misericórdia. O que o Senhor espera que nós demos frutos. E Jesus fala, como diz João, e o que o vosso fruto permaneça. O fruto tem que permanecer. Se você é misericordioso, você tem que sempre dar esse fruto. Assim como perdão, compaixão e outros frutos. Gálatas 5, fruto do Espírito. E esses frutos precisam permanecer. Então, nós temos aqui uma questão da parábola dessa semente que é a palavra. Na sequência, aí é que Jesus vai dar um outro exemplo
relacionado à própria palavra que ele está falando. Não é que Jesus saiu de uma pausa, não, ele continuou sentado no mesmo barco, no mesmo momento, e já em seguida traz a parábola do joio, que é o que nós leremos agora. Jesus apresentou-lhes outra parábola, dizendo: o reino do céu é semelhante a um homem que semeou boa semente em seu campo. A semente é boa, a palavra é boa. Então ele semeou a palavra em alguém. Nós somos o campo. Porque não é mais o campo para semear, são as pessoas que estão fora do evangelho. Querido, se a palavra parar de ser semeada em nós, nós também vamos voltar para lá. Seja o que é lá. A gente vai se afastar da verdade, que a verdade precisa sempre ser semeada em nós o tempo todo. Então, precisamos dessa palavra. Aí o 25 diz: mas enquanto os homens dormiam, a palavra de Deus foi semeada, enquanto a gente dorme, diz assim: seu inimigo veio, semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. É disso que eu falei na introdução. Nós recebemos esse joio o tempo todo, que gera muitas coisas. 26. Assim, quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, apareceu também o joio. Então os servos do proprietário chegaram e lhe disseram: Senhor, não semeaste boa semente em teu campo? De onde vem o joio? Ele respondeu: algum inimigo fez isso. E os servos lhe disseram: queres então que o arranques? E ele disse: não, para que ao tirar o joio, não arranquemos também com ele o trigo. Deixo ambos crescerem até a colheita. Na época da colheita, direi aos que fazem a colheita: ajuntai primeiro o joio e atai-o em feixes para queimá-lo. O trigo, porém, recolhei no campo, recolhei no meu celeiro. Olha só, nós ouvimos essa palavra por muito tempo, e como se aqui falasse de pessoas, os que são de Deus, os que não são de Deus. Não, tem o joio no meio do trigo, que é irmão fulano, o irmão Beltrano, nem chamei de irmão, porque é joio. Eu queria que a gente eliminasse essa ideia da nossa cabeça. Às vezes nós somos o joio, por quê? Porque a palavra que foi semeada em mim era joio. Eu tenho a palavra da verdade, mas eu também tenho o joio. A questão é, os dois crescem juntos. Qual que sobressai mais? Vamos dar um exemplo disso. Como é que é isso? Como é que os dois podem estar juntos? Você está lá, o irmãozinho, aleluia, glória a Deus, depois o irmão, filho de lazarento, está xingando, falou: olha o joio aí. Saiu o joio. De repente o irmão está lá mentindo, falou: opa, está saindo o joio aí, ó. Está lá o irmão falando alguma coisa contra o outro, maldizendo, você fala: olha o joio aí, ó. Ainda tem joio. O joio está crescendo, está junto. Então, eu quero que a gente entenda essas questões para que a gente possa saber que, ao mesmo tempo, eu posso ser trigo ou eu posso ter essa boa semente e produzir muito, mas se eu não tomar cuidado, eu estou lá deixando que o joio apareça. Porque vamos entender o que Paulo diz, que há em nós essa coisa de ainda fazemos o que não deveríamos fazer. Ele mesmo fala: eu faço aquilo que não deveria, eu ainda estou lutando contra isso. Por quê? Porque o joio ainda não tinha sido arrancado. Essas coisas, tem coisas que nunca nós vamos ficarmos livres, mas sempre temos que sufocar. O que Jesus fala? A boca fala do que o coração está cheio. Cheio de quê? De joio. De coisa ruim, coisa que não devia estar aí. Mas quem é que semeou essas coisas? Foi o mundo. Aí você fala: o mundo? Quem é o mundo? Vamos dar nome ao mundo. O mundo, às vezes, é culpado de tanta coisa sem ele saber bem do que está se falando. Às vezes, o mundo tem nome, tem endereço. E, às vezes, ele não veio a mim. Às vezes, eu fui até ele. Quando a gente para diante de... faz uma escolha ruim, às vezes, de um filme, de alguma coisa, que a gente tem certeza que há muitas contaminações ali, você sabe que se você não tomar cuidado, aquilo pode contaminar. Por exemplo, pornografia, que entra na pessoa. Então, você fala: não, eu sou forte, eu sou um trigo que produz a 100 por 1, rapaz, sou terra boa. Então tá. Então deixa seu joio semeado aí. Que vai ser semeado, gente, não tem jeito, é a mesma terra, ele vem. Mas eu sei que muitas pessoas
como Paulo diz, eu luto contra isso. Eu sei que tem pessoas que lutam contra várias coisas. A questão é ter consciência de saber, isso é joio e isso é trigo. Jesus fala que uma árvore boa não produz fruto ruim e uma árvore ruim não produz fruto bom. Ele precisa definir a sua produção. E aqui nós precisamos entender, se foi semeado uma palavra boa, numa terra boa, então ele vai dar fruto bom. Ele vai produzir. Por isso que nós temos que estarmos atentos aos nossos ouvidos. Quando fala do capacete da salvação, que protege a nossa mente, Paulo fala sobre sofismas e fortalezas que se apegam e se estruturam na nossa mente. Que aí nós começamos a produzir. Tem outra coisa que já é bem humano, que é o que nós chamamos de impulsos, ou das nossas pulsões. Os nossos desejos e vontades recalcados, coisas que desejamos fazer lá no passado e não fizemos, e de repente somos impulsionados a fazer algumas coisas. Pessoas que já foram extremamente violentas, que até têm conseguido vencer isso, mas uma vez provocado no impulso, ele agride alguém. Coisas que foram semeados, que nós viemos ao longo da nossa vida carregando em nós. Eu quero que você entenda uma coisa dentro dessa palavra, que o joio não é alguém, mas é algo que é semeado em nós. Eu quero que a gente aprenda, todos nós estamos num processo de aprendizado, e é difícil às vezes superarmos algumas coisas, mas a verdade precisa ser maior, digamos assim, dado uma atenção maior. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 8. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 31. Diz assim: Jesus dizia aos judeus que haviam crido nele. E ele diz a todos que creem nele hoje, de igual forma: se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. João 8,31. Se permanecerdes na minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Significa que a palavra foi semeada em terra boa e ela está presente lá e ela está produzindo. Se permaneceres nela, sereis meus discípulos. Logo vão entender, logo vão aprender, logo, de fato, estarão nessa condição de andar com o Senhor. Versículo 32. Permanecer na palavra, ser discípulo. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, precisamos permanecer na palavra, assim vamos conhecer a verdade de Cristo, e essa verdade é que nos liberta. Liberta do quê? Do joio. Disso que foi semeado em nós. É a forma como você e eu nos libertamos do joio que é semeado todos os dias em nós, é conhecendo mais a palavra, é fazendo com que a palavra possa ocupar uma parte central da nossa mente, dos nossos pensamentos. Lembra que Paulo diz, tudo que é bom, tudo que é de boa fama, tudo que edifica, tudo que glorifica a Deus, isso ocupe a vossa mente. Quanto mais coisas boas, princípios e valores, e quando a gente fala só de palavra, não é só, não, eu só penso no que está escrito. Não, você pensa, lembrando que para que você possa servir a Deus, você tem que servir o outro, você tem que viver em comunhão com o outro, você tem que perdoar o outro, está tudo relacionado ao outro também. Tem que ser misericordioso, compassivo. Então tem coisas que é fazendo pelo outro que você agrada a Deus. Tá? Então com o que a gente ocupa a nossa mente? Quais nossos pensamentos? O que está cheio o nosso coração? Que a expressão coração lá não é essa bombinha. O que está cheio a nossa mente? O que ocupa a sua mente? Qual a importância que você dá para a palavra? Quantas vezes você lembra que existe o Evangelho de Jesus? Não, nem perguntei se você lembra o que está escrito, que Jesus fala sobre algumas coisas, só lembrar do Evangelho. Tem gente que nem lembra do Evangelho. Nem lembrar, poxa, Jesus deixou uma palavra para ser seguida. É essas coisas que precisamos entender, para que a gente possa
não se colocar diante dessa situação toda, como dizendo, não, mas eu sou luz do mundo, eu sou o sal da terra. E aí Jesus fala, olha, não existe coisa pior do que enganar a si mesmo, de achar que você é luz, mas você é trevas. Para isso nós precisamos entender algumas coisas acerca da palavra, acerca dessas questões assim. Qual é a verdade que você conhece acerca da palavra e acerca do Senhor? Então, eu espero que você possa entender isso. Conhecer e ter revelação do Evangelho de Jesus para poder abrir mão do Evangelho do engano, por exemplo. Abra sua Bíblia lá em Gálatas 1. Há muitos enganos, e é interessante que isso não começou de hoje. Existe pelo menos 100 formas, eu vou deixar nesse número redondo, porque eu não fiz uma pesquisa, de se pregar o mesmo evangelho, só na cultura brasileira. Nós temos centenas de igrejas que têm práticas do mesmo evangelho de Cristo de formas diferentes. Quem está certo, quem está errado, faça a mínima ideia. Mas uma coisa que a gente vê, tem muitos dizendo que é o outro que está errado, e o outro está dizendo que é o de cá que está errado. Que não é assim que faz, é assado. Que tem que ser assim, tem que ser assado, que tem que ter formato. Até a forma de se sentar no salão ou no espaço de culto, não, mas tem que sentar homem daquele lado, mulher daquele lado. Esse não, você não pode ficar virado para frente, você tem que ficar virado para lá e virado para cá. E o pastor não pode ficar ali sentado, ele tem que sentar aqui em cima. Não, mas você tem que começar o culto falando isso ou falando aquilo outro. Tem um monte de formas. A questão é como fazemos ou o que vivemos no Senhor é o que Deus conta. As nossas liturgias, nossas formas e formatos, como anda a palavra? Aí eu volto a dizer, como é que está o joio na vida de cada um? Jesus fala, ele vai crescer, deixa ele crescer. Tem uma coisa que eu queria considerar nisso, acerca de pessoas que vou falar de eu e você, quando uma pessoa que às vezes a gente acha que quer ajudar um irmão. O irmão recém recebeu Jesus como Senhor, e aí passa nem uma semana, você encontra a pessoa e já fala, você não pode fazer mais isso não. Não, que é isso, pelo amor de Deus, não, você tem que parar com isso. O irmão, a palavra nem cresceu nele, nem enraizou. Aí a pessoa vai lá e senta o pau até, aí a pessoa fala, pronto, matou o irmão. Aquilo tudo que você acredita que você está vendo, você fala, esse é o joio, ele tem que ficar aí, até que esse irmão se fortaleça, cresça e entenda que essa é a parte que ele tem que abrir mão. Mas é para a vida toda? Logicamente que não. Há quanto tempo a pessoa vai ter? Depende do tempo que você vai estar disposto a ajudar ela a conhecer mais a palavra. O tempo que a pessoa tem é o tempo dela conhecer, se fortalecer e firmar e ter ciência de que eu conheci a palavra, a verdade, permaneço em Cristo. Logo é o que Paulo fala, olha, essas coisas eu tenho que deixar. Você que mentia, não mente mais. Você que adulterava, não adultere mais. Você que roubava, não roube mais. Aí Paulo falou, são essas coisas que você tem que deixar. Isso é fruto do Espírito, isso é fruto da carne. Você fala, tá, então eu arranco. Em mim, não no outro. Jesus falou, cuidado para que você está enxergando demais o erro do outro, sendo que você não enxerga nem o seu. É a palavra do cisco e da trave no olho. O irmão que foi lá e sentou o porrete no outro, porque ele ainda nem sabia direito o que ele tinha que largar, o que ele não tinha que largar, nem entendimento ele tinha, de repente o outro já chegou, falou, não, meu filho, você vai para o inferno, você continua assim, você tem que largar isso, mas a palavra nem cresceu nele ainda. Nem enraizou. Então, assim, é esse discernimento que a gente tem que ter. Agora, tem joio no meio da igreja? Tem. Sempre teve. Vida inteira, desde o começo. Tem em nós? Tem. Talvez coisa que nós nem sabe que é. Essa é a questão. Quando nós recebemos revelação da palavra, é trazido luz sobre tudo que há em nós, para que a gente possa abrir mão. Mas tem alguém perfeito sobre a terra? Certamente que não. Mas a consciência sobre o pecado que faz a gente largar o pecado.
A consciência do que é joio, que foi semeado na minha vida, que atrapalha a minha vida com Deus, que faz com que eu tome uma atitude em relação a isso. Porque a palavra fala, largue o pecado. Deixe de fazer isso, isso. Ele fala que nós temos que deixar, ninguém vai fazer por nós. Eu já falei aqui várias vezes, eu não consigo ainda me arrepender pelo pecado do outro. Tem jeito. Tem. Como é que eu me arrependo pelo seu pecado? Como é que você se arrepende pelo meu pecado? A única coisa que você pode pedir misericórdia a Deus, que o Espírito Santo de Deus me toque para que eu tenha consciência dele e eu largue ele. E assim também vocês. Mas eu chegar diante de Deus, Senhor, eu me arrependo pelo pecado da irmã Joaquina, Senhor. E ela está perdoada porque eu me arrependi do pecado dela. Só que ela não larga o pecado. Ela tem prazer naquilo, ela continua fazendo, então ela vai continuar fazendo. É tudo uma questão de consciência. A palavra é semeada em nós, é lançado luz sobre a nossa vida. Aí sim a gente vai conseguir superar as barreiras. Então, queridos, nós temos uma imensidão de coisas para aprender sobre essa palavra. Porque pensando nisso e tentando escrever algumas coisas acerca dessa palavra que o Senhor colocou no meu coração, ele falou, olha, esse é o tempo de ter discernimento e revelação. O que tem sido semeado, o que tem sido falado nesse tempo sobre o Evangelho de Cristo? Surgiram profecias que em maio ia acontecer uma grande catástrofe. Aí no Brasil e no mundo ia ser 1000 vezes pior do que aconteceu. Bom, já passou maio, estamos em agosto e já esqueceram até o profeta. Eu cheguei a ouvir um áudio, essa profecia rolou a rodo por aí. Falei, gente do céu. Parece que tem mais pessoas esperando o mal maior do que esperando a misericórdia e a graça de Deus. As pessoas dão mais ênfase ao pior. É quando nem falar sobre Apocalipse. Parece que existe um desejo pelo apocalipse, algo catastrófico, algo que é devastador, só para dizer, tá vendo? Deus se faz presente. Eu gosto muito daquela parte que Elias está na caverna e de repente tem um terremoto, ele fala, é Deus, é Deus, é Deus, de repente ele procura Deus no terremoto, não achou. Ele falou, ué, como assim? Aí veio uma tempestade de raio, ele fala, é Deus, ué, não era Deus. Aí, de repente, ele ouviu uma brisa suave. Aí Deus falou, Elias. Ele falou, é Deus, ué, mas assim? Assim? Calminho? Tranquilo? Ele falou, sai para fora, Elias. Deixa eu falar contigo. Ele falou, vai lá, volta pelo caminho que você veio. Você tem trabalho a fazer. Você não está aposentado ainda não é hora de morrer. Eu sei que você pediu para morrer, mas você não vai morrer agora não. Você tem serviço ainda. Você nem ordenou, nem ungiu alguém para continuar o que você começou. Tem Eliseu, vai ungir Eliseu, você tem rei para ungir, vai fazer isso primeiro, depois você termina o seu tempo. Não é hora. Parece que nós damos ênfase ao terror. Tem que ter barulho, tem que ter coisas apocalípticas, assim como dizem, né? Tem que ter alguma coisa aterrorizante para poder falar, não, ó, tá vendo? Deus está fazendo. A palavra diz que o Senhor habita em nós. E Ele fala conosco. E nós não precisamos usar o jeito de Hollywood. Sabe, de filme? Moisés, oh Deus, oh. Abraão, Deus está falando. Não. Essa coisa que às vezes nós esperamos pode nos enganar. Pode fazer com que, usando a mesma palavra, que é ensinada a verdade, semear o joio. É o que nós temos visto. Você pode pegar a história, aquele cara lá no final da década de 70, Jim Jones, que levou mais de 300 pessoas a se suicidarem em nome de Deus num culto. Convenceu todo mundo ia para o céu. Deu veneno para todo mundo morreu dizendo que está na hora de ir para o céu. Que evangelho que eles usavam? O de Cristo, mas de Cristo também. Como? Que palavra é essa? Por isso que Jesus fala, conheça a verdade. Tem uma fala bem antiga sobre como identificar dinheiro falso. Eu lembro que se fala isso há muito tempo, que um período que tinha muito dólar falso. E o pessoal falou assim, precisamos encontrar muitas notas falsas para que a gente estude e conheça como é as falsas. E alguém falou, não. Falou, como não? Como é que a gente vai saber? Falou, conheça bem a verdadeira.
Conheça bem. Estude a verdadeira. Conheça todos os detalhes. Porque quando você se deparar com uma falsa, automaticamente você vai saber que é diferente. Conheça bem a palavra. Tem gente que quer estudar mais demonologia do que angelologia. Quer conhecer mais demônio do que anjo. Não que vai te ajudar muito a conhecer anjo, mas digamos que quer conhecer mais o diabo do que a Deus. Ah, não, mas veja bem, aquele cara que escreve a arte da guerra fala que eu tenho que conhecer bem o meu inimigo. Mas tudo bem, essa estratégia está fora da ideia de conhecer mais o diabo do que conhecer a Deus. Saber que o diabo existe é suficiente para mim. Conhecer muito bem a Deus, qualquer coisa que seja diferente de Deus, eu sei que é diabo. Por isso que Jesus fala, e conhecereis a verdade vos libertará. Conhecer bem. Aí no livro de Gálatas, eu quero ler esse texto com você, e eu quero que você consiga ver em que Paulo está mexendo. Aqui, Paulo vai falar de um outro evangelho, quando eu falei no começo. Há outros evangelhos por aí que não é o de Cristo, que segue, que tem os mesmos princípios e valores que o Senhor Jesus Cristo deixou na fala dele para que nós pudéssemos obedecer, para que nós pudéssemos seguir. E a igreja de Gálatas, Paulo funda a igreja de Gálatas, ensina, forma discípulos, e os irmãos estão indo a vento e popa, uma bênção. Só que um dia Paulo fica sabendo que os irmãos receberam outro evangelho. Aí Paulo escreve uma carta para eles. Eles estavam afastando do evangelho de Cristo, que ele ensinou. Que ele falou, olha, foi assim que Cristo ensinou. Assim como a igreja de Corinto, que tinha bagunçado a ceia, e ele vai lá, repreende os irmãos para o meio da carta, 1 Coríntios 11, e ele fala, ó, assim como eu recebi do Senhor, eu falo para vocês, ó, Jesus fez assim, ele tomou um pão, ele partiu, ele deu graças, ele pegou um cálice, dividiu entre todos, ele fala, foi assim que Cristo fez. Por quê? Porque lá diz que os irmãos levavam seus pães e o seu vinho em quantidades que queriam, sabe, cada família levava um monte, e alguns não levavam e cada um comia os seus e deixava os outros sem, ao ponto que tinha gente que levava uma quantidade tão grande de vinho que se embriagava na ceia. Ele fala, não é assim. Eles estão se afastando da verdade. Foi assim, e é interessante, 1 Coríntios 11, a partir do versículo 13, ele fala, olha, foi assim que Jesus fez, abençoado. Se você tiver fome, come em casa. Esse é um outro evangelho, que vocês já ouviram muitas vezes. Em Gálatas, versículo 6, Gálatas 1, Paulo diz o seguinte, estou admirado que estejais vos desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça de Cristo para outro evangelho. Para outro evangelho. Ele falou, estou admirado que em um espaço de tempo tão curto, vocês estão se desviando para outro evangelho. Não o evangelho que vocês aprenderam, não o evangelho de Cristo. Deixa eu lembrar, eu mencionei isso em estudos aqui das terças-feiras, que tinha um grupo de apóstolos, que Paulo chamava de superapóstolos, que Paulo pregava, esses iam lá e tentavam ensinar diferente. Traziam um outro ensino sobre circuncisão e outras coisas mais, que é pervertir os irmãos. A igreja da Galácia, assim, ela recebe essas pessoas e eles trazem esse outro evangelho, como ele diz, estou admirado que estejais desviando tão depressa daquele que vos chamou pela graça para um outro evangelho. Se eu não estou enganado, tem uma versão mais antiga que fala, insensato, Gálatas, por que vocês estão fazendo isso? Quer dizer, vocês perderam a razão. Aí você fala, mas o que era isso? Joio em forma de evangelho. O joio sendo semeado num campo bom, em forma de evangelho, em forma de verdade. Só forma, só moldura, mas não é. E Paulo está advertindo os irmãos. E ele diz, versículo 7,
que de fato não é outro evangelho, senão que há alguns que vos perturbam e querem perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos pregue um evangelho diferente do que já vos pregamos, seja maldito. E ele repete, conforme disse antes, digo de novo, se alguém vos pregar um evangelho diferente daquele que já recebestes, seja maldito. Não receba esse evangelho, que perverte. O evangelho que contradiz ensinos, que relativiza, que fica tipo, não veja bem, vamos considerar a hermenêutica, a exegese, a cultura, para justificar erros, para querer perverter a palavra. Como, por exemplo, que era o caso aqui, esses diziam, não, mas a circuncisão precisa continuar. Você precisa continuar com as práticas judaicas, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo outro. E traz uma série de coisas. É interessante que naquele período já havia acontecido o concílio de Jerusalém, lá no capítulo 17 de Atos, onde tentaram colocar sobre a igreja da Antioquia peso, querendo que eles, para serem cristãos, precisavam também se converter ao judaísmo. Passar por batismo para o judaísmo, para depois praticar as coisas do judaísmo, e então também serem cristãos. E no Concílio de Jerusalém tem uma discussão calorosa, ao ponto que Tiago intervém e fala, para. Eles não nasceram judeus, eles não precisam se tornar judeus. Deixa eles livres. Você quer quer receber o Cristo, quer continuar na prática de Cristo? Amém. Mas não põe o peso sobre o outro. Que eles se abstenham da prostituição, que se abstenham da comida sacrificada a ídolos. Ele, se não me engano, ele cita 3 ou 4 coisas, eu falo, o resto deixa os irmãos. Falou, pega os princípios e valores, que é a questão de adultério, fornicação, prostituição, essas coisas, e falou, fala para ele se abster dessas coisas, de algumas coisas mais, de sacrifício de animais a ídolos e comer carne e fazer essas coisas, diz para eles não fazer mais. Mas e o resto? Deixa os irmãos. Deixa eles viverem o evangelho de Cristo. Para que se submeter a isso? Então, nós recebemos formas de evangelhos. Mas hoje é considerado muita coisa. Tem uma coisa que eu usei o termo relativizar. Não tem mais nada a ver, não. Ele não percebe que o joio está produzindo. Vamos entender um detalhe aqui. Jesus diz que o trigo ou a semente, a palavra, produz. O joio não pode produzir. Você tem que segurar esse joio. Paulo fala que ele lutava contra o que havia nele ainda. As coisas que ainda fazia com que ele tendesse para algumas coisas, mas ele lutava sempre. Existe uma diferença que a gente fala aqui entre tropeçar e pular no buraco. Então, Jesus fala, vigiai e orai para que você não entre na tentação. Entrar na tentação é uma coisa, cair nela ou tropeçar ou ser tentado é outra. O problema é quando você entra, você sabe que esse é o caminho errado e você se enfia por ele. Tem pessoas que se colocam na condição de ser tentado e aí ele fala, mas eu caí, a carne é fraca, né? Legal, dá vazão ao joio. Eu já falei isso várias vezes, você sempre vai agir da forma que você pensa. Qual é o seu pensamento sobre aquilo? É igual dízimo e oferta. Se a pessoa fala, não, isso foi para coisa do Antigo Testamento. Isso não tem nada a ver para hoje. Tudo bem. Pergunta é, se ninguém desse um dízimo e oferta em igreja nenhuma, haveria prédio, instituições, haveria? Onde as pessoas se reuniam se ninguém coopera? Você fala, não, mas eu dou porque Deus me abençoa. Amém por isso. Mas eu estou sendo físico. Então, a palavra fala, no Novo Testamento fala sobre isso, fala. Mas eu vou para o inferno ou não, meu querido, esse negócio de inferno eu não cuido não, tá? Não é meu departamento quem vai para o inferno, quem não vai para o inferno não é meu departamento. A palavra diz que cada um vai prestar conta diante de Deus, Apocalipse 21, comparecerão perante Deus individualmente. Aí, o que Deus cobrar de você está cobrado. Eu não vou cobrar de você o que talvez Deus não cobre. Atrever-me a dizer que fulano, beltrano, quem vai para o inferno ou não, que seja lá quem for, ou mesmo qualquer governante, Jeremias diz assim, olha,
Você pode ter uma vida inteira de justiça. No último momento, se você cometer um ato de injustiça, você pode cair e pode ir para o inferno. Pode ser crentão a vida inteira, mas no final, nos últimos minutos, você resolveu dar um perdido. Se perdeu. E você pode ter uma vida inteira torta e no último momento você se arrepende e Deus te salva. Prova disso? Ladrão da cruz. Aos 46 minutos, segundo tempo. E ele falou, opa, eu sei quem é você. Quando tu entrar no teu reino, ó, lembra de mim. 46 minutos, segundo tempo. Tem gente que treinou há anos. Quando chegou no final do jogo, sabe aquele ditado? Nadou, morreu na praia. Então não nos cabe julgar quem vai ou quem não vai. Mas cabe a cada um de nós deixar que a palavra seja revelada em nós. E a gente tenha certeza, isso é joio da minha vida. Eu não posso deixar esse joio produzir. Vai chegar uma hora que eu tenho que me livrar dele. Eu tenho que me livrar dele. Se eu ainda minto, se eu ainda faço coisas que a palavra diz que não é para fazer, ou em verdade, se eu ainda penso assim, eu faço assado, eu preciso me livrar disso. Por quê? O semeador do joio, que Jesus coloca na parábola como inimigo, a palavra fala que o inimigo das nossas almas é Satanás. Ele não se cansa de semear, e ele tem muitos semeadores. Muitos. Às vezes a gente se submete um semeador da palavra, uma vez por semana, para ouvir uma palavra. Mas às vezes a gente se submete uma semana inteira de semeadores que não é a palavra e que não vem de Deus. E às vezes tem mais joio sendo semeado do que palavra. Essa é uma verdade da que Jesus está falando aqui. Então, a terra tem que ser boa, porque a semente é boa. Tá? Mas na terra boa também é semeado a semente ruim. Quando tem mais semente ruim numa terra boa, tende a produzir o que é mais ruim, porque a quantidade é maior. Então, eu espero que a gente seja provado nesse tempo que não acabou. Esse negócio ainda se arrasta até o final do ano. Tá? Tenha ciência disso, se prepare para isso. Vigia, ora, tá? Não blasfeme, estimule as pessoas a quererem viver. Não ignore nada. Não vá para o extremo, não se desespere. Mas também não ignore o que está presente aí. Esse mal está matando milhões de pessoas no mundo. Tá? Ah, isso é tudo mentira, esses números, morreu todo mundo, não. Eu vou dizer para vocês o que eu já ouvi bastante por aí. Enquanto é número, eu penso assim. Quando vira nome, aí eu mudo de ideia. Tem gente que quando vira nome não dá tempo de mudar de ideia, porque é ele mesmo. Que foi um caso de um cidadão em Osasco, conhecido pastor Anésio. O cara dizia, isso é besteira, isso é invenção, não dá isso não. Aí pegou Covid e morreu. Não deu nem tempo de mudar de ideia. Tá. Eu tenho parentes, eu tenho um irmão internado, eu tenho parentes, tenho conhecido de pessoas que teve, aqui da igreja, tem pessoas que teve, tem pessoas que já passou e superou. Tá? Então, não ignore. Você que nos ouve, pela internet também, não ignore. Faça a sua parte, se cuide. Vamos obedecer aos protocolos? Vamos manter as distâncias? Vamos. Ah, pastor, mas aqui dentro é um lugar de fé. O lugar de fé é aqui dentro de você. Esse lugar aqui não tem poder nenhum. Deus tem poder em você. Tá? Esse lugar aqui não te fortalece. Quem te fortalece é o Espírito Santo de Deus que está em você. Seja aqui ou não aqui. Tá? Porque o Senhor habita em nós. Lembra que lá do profeta Isaías, Deus falou, eu não habito em templo feito por mãos de homens. Ele falou, eu não tenho essa intenção de habitar em prédio. Porque prédio o homem faz, depois é derrubado. Tanto é que o templo de Jerusalém foi derrubado, não reconstruído até hoje. E se Deus estivesse lá, estaria soterrado nos escombros? Certamente que não. Deus está aquém disso. Então, deixa a palavra de Deus ser revelada em você. Deixa o Espírito Santo de Deus te revelar o que há de joio na tua vida que você tem ouvido, que tem impedido a tua fé de crescer e permanecer e ser alguém que crê que, independente desse tempo, o Senhor é Senhor, Deus é Deus. E não é Deus castigando a terra. Não é Deus castigando a terra. Vou dizer uma coisa para você, se você pensar assim, você vai cair no erro de achar que Deus castigou todo mundo que merecia, que estava errado. E você vai dizer, eu não. Eu não estou errado, tá vendo? Às vezes no pecado, cheio de joio. Aí você fala, se eu não morri, é porque
Deus não viu o mal em mim. E esse é o engano. E é isso que o diabo quer, que a gente não perceba o mal que há em nós, o joio que há em nós, para a gente andar no engano, para a gente se afastar de Deus sem saber que se afastou. Então, ouçam de tudo, mas faça que nem Paulo disse. Reteia só o que é bom, peça a Deus revelação, discernimento e sabedoria, para que você também possa motivar e ajudar a outros. Não deixe de fazer o bem enquanto é tempo. Paulo diz, faça o bem o tempo todo. Bem a você e o bem aos outros. Você pode ficar em pé, por favor? Eu queria orar com você. Feche teus olhos. Essa é a oportunidade que nós temos de falarmos com Deus juntos. Estávamos fazendo isso separados, tem muitos irmãos que não estão aqui, mas eu quero que você também lembre de alguém querido e peça a Deus que a palavra do Senhor chegue ao coração dele. Pai, eu te agradeço por esse privilégio, por essa oportunidade, por esse tempo precioso. Sou grato, Senhor, porque o teu Espírito Santo, Deus, nos revela a tua palavra, nos ensina. Como tu mesmo disse, esse Espírito Santo nos faria lembrar, que cada um, ó Deus, possa lembrar da tua palavra, da tua verdade, e se interessar por ela, desejar essa tua palavra, querer, Senhor, saber mais acerca da tua verdade. Pai, nós queremos sermos livres, ó Deus, do joio. Eu sei que ele vai ser semeado todos os dias, Pai, mas que o poder da tua palavra, Senhor, nos liberte, nos ajude a nos livrarmos desses males que são semeados na nossa mente, que não venhamos, Senhor, pensarmos coisas, ó Deus, contra a tua verdade. Nós, Senhor, rejeitamos outro evangelho, outra verdade que seja. Queremos, ó Deus, que o teu Espírito Santo, Senhor, nos fortaleça e nos mantenha na tua verdade. Pai, abençoe cada um que está aqui neste momento, cada lar, cada família representada aqui. E todos aqueles, Senhor, que nos ouvirão ainda pela internet, Senhor, eu quero abençoar cada lar, cada família, Senhor, em nome de Jesus. Eu quero declarar a tua bênção sobre aqueles que estão enfermos, ó Deus, que haja cura. Aqueles que estão com o coração entristecido, Senhor amado. Aqueles que estão sofrendo pelas suas perdas dos seus queridos, Senhor, que a tua graça seja sobre todos. Que o teu Espírito Santo console a vida de cada um e fortaleça, Pai, em nome de Jesus, Pai. Eu peço neste momento, Senhor, que venha o teu reino. Venha o teu reino sobre todos, Pai. Que a tua palavra, Senhor, nunca nos falte, nos seja revelada sempre, Pai. Que possamos permanecermos firmes na tua verdade, Pai, em nome de Jesus, Pai. Que os teus filhos se alegrem, Senhor, em meio a tudo isso que está acontecendo, por saber, Senhor, que tu és o nosso Pai, que tu és o nosso Deus. Pai, obrigado por esse privilégio, obrigado por esse tempo precioso, que tu possa levar os teus filhos em paz para suas casas, que tenham um dia de bênção, de comunhão com seus familiares e permaneçam firmes na tua verdade, Senhor, e que o coração de cada um sempre esteja pronto, Senhor, para receber a semente da tua palavra, que seja boa essa semente e essa terra, para que haja produção de 30, 60 e a 100 por um, Deus, e que cada um, ó Deus, possa ver o joio da sua vida, e no momento certo, Senhor, ter forças para arrancar esse joio, para que os teus filhos sejam plenos diante de ti, Pai, em nome de Jesus. Amém, queridos? O Pai abençoe vocês. Você que está em casa, que nos acompanha, tem aí a nossa conta. Se você quiser dar a sua oferta, o seu dízimo, você também pode fazer isso. Tem irmãos que vão acompanhar de casa, e eu tenho certeza que o Senhor vai continuar nos abençoando sempre. Queridos, Gladys, vamos fazer mais um louvor para encerrar. Deus abençoe, está conosco nos visitando aqui o seu Ivan. Pai te abençoe, bom estar conosco. E faça o contato com os irmãos, ligue para alguém. Tem vários irmãos que estão enquadrados dentro daqueles que não podem estar aqui, tá? Então estão em casa, mas não tem contágio pelo celular, tá? Você pode ligar, você pode passar uma mensagem, você pode falar com alguém, tá bom? E ter esse momento. Terça-feira nós retomaremos a nossa escola de ministério também, aqui nosso ensino, tá? Então estaremos aqui 7h30, começando 7h30 o nosso ensino, tá bom? Aqueles que já vêm dando continuidade, aqueles que vão começar. Aliás, nós vamos começar agora outro tema, na verdade outro livro, que é o livro de Tiago, tá? Vamos começar a estudar o livro de Tiago. Então, quem se perdeu pelo caminho, dá para recomeçar. Pai abençoe vocês, um abraço, em nome do Senhor.